E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitória e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, etc e tal. No vídeo de hoje eu trouxe um quadro que anda meio sumidinho por aqui, que é o update de livros. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir pra você sentar o dedo nesse like se você gosta desse tipo de vídeo, se inscrever aqui embaixo caso ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Não esquece de passar aqui no canal todas as quintas-feiras às 7 horas da noite e também de me seguir nesse Instagram pra acompanhar o surto e as novidades em tempo real. Porque lá é assim, lançamento de livro anunciado, tá nos stories. Lançamento de série, tá nos stories. Data de série nova, tá nos stories. Temporada renovada, tá nos stories. Tá tudo nos stories. Então segue lá pra ficar por dentro de tudo que rola no mundo do entretenimento. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou dar um update pra vocês, porque faz tempo que eu trouxe esse vídeo aqui no canal. Inclusive eu vou deixar o primeiro do ano aqui nos cards pra vocês. E lá eu falei que a meta de leitura para 2023 é 40 livros e a gente segue nessa meta. Depois de todos esses últimos lidos, eu atingi a marca de 23 lidos, então faltam só 17, mas acho que tá de boa aí pra conquistar essa meta até o final do ano. E a gente vai continuar avaliando os livros com selo Vitória, que é pra todos aqueles livros que tiram 3 estrelas e meia ou mais, e selo Derrota para aqueles livros que tiram 3 estrelas e meia pra menos. Então bora lá que tem bastante livro legal e tem muito surto do caos caótico aqui. Bom, vamos lá. Então, o 12º livro lido do ano foi Sol e Tormenta, que é o segundo livro da trilogia Grisha, da Lady Bardugo, que vai dar a base ali do que tá sendo contado na série Sombriosas da dona Netflix. Inclusive, tem vídeo da segunda temporada aqui nos cards, vou deixar pra vocês. Bom, nesse livro a gente vai entender um pouco mais do que aconteceu depois que a Lina teve o confronto dela ali com o Darklight. Então a gente vê que depois que ela foge ali junto com o Malito, começa a descobrir as coisas, ela começa a ver outras coisas que estão acontecendo e descobre mais novas coisas que ela nem esperava. Nessa segunda parte da história, a gente também tem a introdução de um personagem que, assim, me encantou demais. É o que salvou o livro, na verdade, que é o Nikolai, que ele foi muito bem passado na série também, que ela se sente um pouco balançada com ele, o Mali fica um pouco com ciúmes da relação que começa a ser criada entre os dois, porém ele é um corsário brilhante e eu me apaixonei muito por ele. Porém, todavia, entretanto, particularmente, eu não gostei do livro, porque eu acho que o livro deixa muito a desejar na questão de escrita mesmo. Algumas pessoas já tinham me falado que essa primeira trilogia era um pouco fraca, mas além disso, eu não sou muito desse tipo de fantasia. Então, pra mim, esse livro foi selo Derrota de qualidade com 2 estrelas e meia apenas. Bom, bora pro próximo livro. O terceiro livro lido do ano, então, foi Rota 66, de Caco Barcelos, a história da polícia que mata. E ele faz parte daquele meu projetinho de ler um livro de jornalismo literário por mês, que foi com Deus, mas estamos voltando com ele. E assim, já digo, se você não está bem mentalmente, psicologicamente, ou não tá legal, numa fase legal, não leia esse livro, porque ele vai abordar temas um pouco pesados. Aqui em Rota 66, o Caco Barcelos vai contar mais detalhes de como funcionava a Roda Ostensiva Tobias Aguiar, que era um grupo da polícia, tipo o BOP, o Rony, que era tipo uma corporação específica da polícia em São Paulo, que era muito violenta e ela era muito brutal quando se tratava de execuções de criminosos. E muitas vezes esses criminosos nem eram tão criminosos assim. Eles, com base numa pesquisa que o Caco Barcelos fez com um monte de relatórios e autos da polícia, ele conseguiu perceber que a maioria desses jovens que foram assassinados injustamente eram negros e da periferia. Apenas o primeiro caso que ele conta no início do livro, que é de 2 garotos e um Fusca azul, é que foi meio que um engano, e aí foi cometido por garotos brancos de classe média de São Paulo. Então aqui a gente vai ver os requintes da polícia, os requintes mais cruéis da polícia, a marca de policiais famosíssimos, que ele mencionou o nome de cada um deles, os mais importantes aqui, e qual era a marca deles, como que as pessoas identificavam que era eles que tinham feito, e a manipulação que era feita por trás desses julgamentos. Então é um livro bem pesado, porém bem interessante, porque aqui eu pude ver um pouco como que ele dividiu essa questão da imprensa. Até tem uma parte que ele fala que às vezes a população sentia que a imprensa estava defendendo a polícia e não, ele estava ali para mostrar o que estava sendo feito de errado. Então eu gostei muito dessa leitura, foi muito reflexiva, então foi 4 estrelas, então selo Vitória de qualidade.
Bom, e depois desse livro a gente tinha que ler o quê? Um romance, uma coisa fofa. Então eu fui lá e escolhi Táticas do Amor, da Sarah Adams. Aqui a gente tem um tipo de romance que eu adoro, que é o Friends to Lovers, onde vai contar a história da Brie e do Nathan Donelson. A Brie é uma bailarina, desde sempre gostou muito de dançar, tem seu próprio estúdio. O Nathan Donelson é um ilustríssimo jogador da Superliga da NFL dos Estados Unidos. E eles sempre foram muito amigos, só que eles sempre esconderam uma coisa um do outro. Na verdade, essa amizade é muito acompanhada por uma paixão mútua entre os dois, que eles nunca contaram pro outro, por medo de perder essa amizade. Então a gente vai acompanhando o desenvolvimento deles, se permitindo a se abrir mais um pro outro, até porque eles tinham passado um momento afastados ali, quando eles estavam na faculdade, porque a Brie estava namorando, e o momento que ela vê que esse era o momento certo é quando ela termina com o namorado bem babaca dela, e o Nelson fica ali dando um suporte, o Nathan fica ali dando um suporte pra ela, e ele protege ela, ele cuida dela, então eu achei muito fofa essa história, porém, eu não gostei muito da escrita. Eu acho que tem quebras muito drásticas nos capítulos. Eu acho que ela faz transições muito rápidas, apesar de ter dois pontos de vista diferentes, o que eu gosto bastante quando tem o ponto de vista dos dois personagens. Deixou a desejar um pouco nessa questão de narrativa mesmo. Em alguns momentos dava uma trava e pulava pra uma coisa que estava acontecendo, sei lá, 2 semanas na frente. Isso me incomodou um pouco. Porém, a nota foi 3,5 estrelas, então sendo uma vitória de qualidade também. Bom, o próximo livro foi um caos de amor e ódio, porque ele me botou na ressaca, aí depois eu terminei arrastada que eu queria saber, que foi Cantiga de Pássaros e Serpentes, da Susan Collins, o prequel, vocês sabem, a minha adaptação favorita, Jogos Vorazes. Aqui a gente vai conhecer como o Snow se tornou aquele grandíssimo babaca que ele é. Então a gente vai entender a história dele, a trajetória dele até chegar como presidente Snow. Na verdade, acaba um pouco antes da gente acompanhar essa transição dele virando presidente. Esse livro é bem grande, né? Ele foi bem marcado e ele me deixou em ressaca por quê? Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte a gente acompanha ali os bastidores do começo ali do lançamento da 10ª edição dos Jogos Vorazes. Então a gente tem a Gal, que é a grande inquisitora ali do rolê todo. A gente tem o Peter Hungbottom, que é o idealizador dos jogos de fato. E a gente vê também que como eles estavam querendo fazer mudanças. Então foi nessa edição que eles resolveram que os tributos teriam mentores e esses mentores sairiam da academia. Eles são sorteados, cada um pro seu respectivo. E o Coriolanus Snow, que, pasmem, é do Distrito 12, fica com a menina do Distrito 12 e ele fica bem indignado porque ele fala, ai não, cara, sério mesmo? E aí ele vai desenvolvendo e ele acaba se apegando a Lucy Greybird. Na segunda parte do livro a gente tem contato com os jogos em si, a 10ª edição, então a gente vê a violência, a gente vê a manipulação da mídia, a gente vê a questão dos apostadores, que foi uma coisa inclusa nessa edição, a gente vê tudo que eles fazem para fazer com que os jogos fiquem mais atrativos para a população. Então, como que a gente vai obrigar a população a assistir esse negócio violento? A gente vê tudo, vai acompanhando, e foi nessa segunda parte que me pegou por conta dos detalhes que a Suzane traz pra nós. E na terceira parte a gente vê o desfecho dele se tornando um pacificador de Panem e ele tendo que trabalhar pela conduta do país. E é ali que a gente percebe que ele sempre foi aquele manipuladorzinho barato que ele é baixo, e ele é tão ruim que ele faz as coisas e ele nem percebe. Apesar de ter me deixado em ressaca literária, era um livro que eu queria muito ler por conta do filme que chega nos cinemas em novembro. Ele foi um livro que me emocionou muito, eu chorei baldes lendo. Por isso, quando o livro te faz chorar muito, é 5 estrelas favoritadas, então selo vitória de qualidade para Cantiga de Pássaros e Serpentes. Bom, agora a gente vai pro 16º livro, que eu também não tenho físico, mas é o que roubou meu coração em junho, Minha Culpa, que é escrito pela Mercedes Hall. Infelizmente esse livro não tem ainda aqui no Brasil, mas eu consegui ler ele em outra língua para poder praticar, aproveitei e pratiquei um pouco. E nesse livro vai contar a história da Noah e do Nick. A Noah vê a sua vida indo de cabeça pra baixo, assim, de uma hora pra outra, quando a sua mãe surge na casa dela e fala, tamo indo se mudar lá pra Los Angeles porque eu fui pro cruzeiro e me casei com um rico milionário. Aí ela fica tipo, af. Aí ela vai,
né, pra essa casa, e ela conhece o então meio-irmão dela, Nick Lacer, que aparentemente é uma pessoa boazinha, é uma pessoa estudiosa, entendeu? Tá ali na faculdade de Direito, mas de santo ele não tem nada, porque ele participa de luta ilegal, corrida ilegal e só apronta. Esse é o Nick Lacer. E eles acabam desenvolvendo meio que um romance proibido ali. Eu gosto muito da história do livro, principalmente, porque tem pontos de vista intercalados, então você consegue entender muito bem as fraquezas da Noah e as fraquezas do Nick, principalmente as do Nick, que foi dada só uma pincelada ali no livro, no filme, quer dizer, que tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards aqui pra vocês, e uma série de Reels lá no meu Instagram de livro versus filme, então vou deixar aqui na descrição caso vocês queiram conferir. E ali no livro a gente também entende um pouquinho mais desses traumas da Noah em relação ao pai dela. Então eu gostei muito e foi um livro que eu trouxe mais detalhes no vídeo lá pra vocês, e ele foi 4 estrelas, selo Vitória de qualidade. Aí, pra seguir nessa paradinha de romance aí, fomos pra outro romance do Wattpad, que também já virou filme, que é Através da Minha Janela, da Ariana Godoy, que faz parte da trilogia Irmãos Hidalgo. Aqui em Através da Minha Janela a gente vai conhecer a personagem Raquel, que é uma personagem que sempre foi muito apaixonada pelo vizinho dela, que é o Ares Hidalgo. E ela sempre foi stalker dele, então ela tinha fotos dele na internet, ela tinha a senha do Wi-Fi dela, era por conta do nome dele, entendeu? Ela tinha uma obsessãozinha pelo Ares. Só que o livro, diferente do filme, ele mostra pra gente coisas específicas do Ares que a gente não sabe do filme. Então eu gostei muito mais do livro do que do filme. A gente tem esse romance que vai caminhando de forma tóxica, às vezes até, porém a gente descobre as fragilidades do Ares, por que ele é da forma que ele é, por que ele tem a cabeça do jeito que ele é e por que ele tem tanto medo de se entregar de fato pela Raquel. Inclusive a gente descobre que na verdade quem foi atrás da Raquel, deu um jeito de chegar nela primeiro, foi ele, porque ela tava numa banquinha vendendo umas pulseiras na escola, ninguém tinha comprado, ele pagou alguém pra comprar pra ela conseguir bater a meta. Então começou meio que assim a interação mesmo que indireta dos dois. Eu gostei muito da escrita da Ariana, esse livro corre super bem, foi ele o responsável por de fato me destravar e me botar de volta nas leituras, então ele foi 4 estrelas, selo Vitória de qualidade. E como tava ali naquele meio de vamos lançar segundo filme, eu peguei o quê? O segundo, que é Através de Você, que é a continuação aí dessa trilogia, só que aqui a gente vai ter o romance de Artemis Hidalgo, que é o irmão mais velho, e a Cláudia, que é até então a moça que trabalha na casa deles. Só que aí tem uma questão diferente. A Cláudia sempre viveu com eles, desde pequenininha, porque o pai deles salvou a mãe dela das ruas, que ela era drogada, ela tinha que se prostituir pra cuidar da filha, então ele salvou ela da rua e desde então ela vive na casa dos Hidalgos, só que ela desenvolveu um sentimento pessoal ali pelo Artemis, que mais pra frente da história a gente descobre que foi proibido por uma pessoa importante na história. O Artemis não sabe como lidar com esse sentimento e quando ele se vê nessa situação, ele se torna um grandíssimo babaca com a Cláudia e ele apronta todas, ele é um caos, tinha hora que eu tinha vontade de tacar esse livro no chão, de raiva que eu ficava. Porém, aqui a gente também tem referências de Harry Potter, como tem no primeiro, que eu gostei bastante. E os detalhes. A Ariana Godoy sabe fazer detalhes. Então eu gostei muito dessa história e também eu dei 4 estrelas. Então, selo Vitória de qualidade também para este livro aqui. Aí seguimos o quê? Nossa, depois disso veio o quê? De Volta aos 15:2. Aí o que eu tive que fazer? Livro versus séries, porque vocês pediram, então eu trouxe pro canal. Inclusive eu vou deixar nos cards os 2 vídeos da segunda temporada de Volta aos 15 que eu trouxe aqui pra vocês, que eu li De Volta aos Sonhos. Eu trouxe uma resenha mais específica lá no vídeo, mas pra pincelar do que se trata esse livro. Aqui a gente vai ver a Anitta num ponto muito específico da história, que ela, no livro, por um acaso, ela acaba viajando por acidente contra a vontade dela, porque ela tá vivendo o sonho dela em Paris e ela vai completamente contrariada. E aqui a gente vê ela tentando lidar com o que ela quer que aconteça no futuro e ela tentando consertar as coisas que ela não gostou do que aconteceu no passado. O livro é bem diferente da série, inclusive eu acho a série muito melhor que o livro. Tem aqui as comparações pra vocês e o livro eu acho de certa forma um pouco arrastado, ele demora pra andar. Então por este motivo eu dei 3 estrelas e esse é o segundo selo derrota do vídeo, mas a história é interessante, porém ele é carregado. Bora pro próximo.
Aí, pra dar uma destravada, tem que ter o quê? Uma HQ. No primeiro vídeo de livros lidos do ano, eu trouxe o volume 1 e volume 2 dessa HQ. E aí eu resolvi ler o volume 3 de Lore Olympus, Histórias do Olimpo. Bom, aqui a gente vai dar continuidade ao romance que tá acontecendo ali entre a Perséfone e o Hades. Porém, nesse livro, até a autora deixa um recadinho que vai abordar questões mais pesadas, porque aqui a Perséfone descobre que de fato ela foi abusada e ela não sabe como lidar com esse sentimento. E a gente vai entendendo aqui a relação dela com os outros personagens e o que as pessoas pensando em poder são capazes de fazer para atrapalhar um romance. É um livro bem gostosinho, apesar dele ser enorme, por ser uma HQ, é bem rapidinho de ler. E no outro vídeo de lidos, eu falei que tava pra vir o 4, mas na verdade eu descobri que já são 8. Então, assim, ansiosa para ler os próximos volumes que estão por vir. E também foi... Esse aqui foi selo Vitória de Qualidade com 3 estrelas e meia. Ansiosa para ler os próximos. Vamos para eles agora, né? O que tá em alta, né? Vídeo recente aqui do canal, O Verão que Mudou a Minha Vida, lançou a segunda temporada da série. E aí eu já fui correr fazer o quê? Catar o livro 2 e o livro 3 pra ler. Então, o 21º livro do ano foi Sem Você Não É Verão, que é o livro 2 da trilogia Verão, da autora Jenny Han. E aqui a gente vai ver depois o que acontece ali daquele verão fatídico que é contado no primeiro livro, que, na minha opinião, é um livro relativamente fraco e que é, como eu disse num comentário na rede vizinha, a Amazon pegou um livro relativamente fraco e transformou naquela obra-prima que é a série, né? Aqui a gente vai ver como a Belle se desenvolveu. A Belle do livro é muito insuportável. Os acontecimentos do livro são muito aleatórios, na minha visão. A história contada no livro é muito bagunçada. E algumas coisas que, tipo, não tem importância, é dado muita relevância. Até acredito que é por isso que tem algumas coisas que estão aqui que não foram levadas pra série. Eu não vou comentar essas diferenças agora, porque eu quero trazer um livro versus série pra vocês depois que acabar a segunda temporada. Mas, basicamente, aqui a gente vai ver a Belle depois daquele verão incrível, os irmãos lidando com a perda da Susana e aquela confusão ali da Belle com os meninos, o que vai rolar, entende? Então tem a Taylor sendo egoísta, porque a Taylor do livro é muito babaca, tem o Steven do livro que nem aparece direito, e tem a Belle aprontando todas pra salvar a casa de Cousins Beach, né? Que essa parte eu relativamente gostei, mas eu ainda acho que o livro deixou um pouco a desejar. Porém, ele foi 3 estrelas e meia com selo Vitória de Qualidade. Aí eu dei sequência, né? Porque tudo aqui tem uma sequência. E peguei já de cara porque eu fiquei... O final desse livro aqui me deixou muito curiosa. Então eu já tinha ele aqui, catei e li. Porque são livros bem curtos. Eu acho que esse aqui eu li de um dia pro outro até. Foi bem rapidinho. Ele também, eu acho, considero ele um livro consideravelmente fraco. Porém, ele me pegou mais do que Sem Você Não É Verão. Aqui a gente vê a Belle um pouco mais madura, tendo que lidar com as situações. Porém, a Belle do livro, como eu já falei, ela é chata e ela é mimada. Apesar dela conseguir lidar com certas coisas, ela é muito impulsiva e ela não sabe muito bem o que ela tá fazendo. Nos livros, não tô falando da Belle da série. Então aqui a gente vai ver ela depois de resolver com quem ela ia ficar. Que agora eu vou largar um spoiler aqui, tá? Porque vou tacar o spoiler, daí se você não quer ver esse spoiler, você pula aqui na minutagem do vídeo pro próximo livro, tá? Que é que ela decide ficar com o Jeremiah, então eles começam a desenvolver ali esse relacionamento. Só que aí ela percebe que o Jeremiah é o amor que ela sempre mereceu, mas não era o amor que ela queria. E que o amor que ela sempre quis era o Conrad. Então ficou nesse conflito, eles decidem casar, um caos caótico. E eu gostei muito, eu chorei muito com a carta da Susana que ela escreveu pros dois, que ela escreve uma carta pra cada um dos filhos. Esse livro me pegou mais, mas ele continua sendo fraco, então continuou também com a mesma nota, 3 estrelas e meia, selo Vitória de Qualidade também. E por fim, mas não menos importante, ele, que lança filme semana que vem. Vermelho, Branco e Sangue Azul. E esse livro, olha, foi um surto. Tudo que me falaram e tudo que me prometeram foi entregue. A situação dele, ele tá completamente marcado. Tipo, de frases fofas e momentos importantes dos personagens. E aqui vai contar a história de 2 figuras muito importantes aí
das grandes potências globais, que é o primeiro filho da presidente dos Estados Unidos e o príncipe caçula da Inglaterra. Por um acaso eles se odeiam, de cara a gente sabe que eles se odeiam, porém a gente não entende por quê. E na verdade a gente entende que na verdade os dois nunca se odiaram, né? Porque aqui a gente tem meio que um enemy to lover, digamos assim. E a gente vai ver o romance desses dois desenvolvendo. E eu achei muito interessante que não ficou só naquela coisa chata do romance, que é a coisa, ai, o romance, ai, aqui, não, teve a questão também da política envolvida, porque a gente estava no ano de eleição, onde a Ellen, a mãe do Alex, queria ser reeleita. E eles estavam tentando não evitar danos ao máximo, só que o Henry e o Alex não estavam permitindo, eles só estavam causando. E acontece várias coisas, a Zara do livro é perfeita. Eu vi que ela não vai falar tanto palavrão no filme assim, mas aqui ela fala umas coisas muito incríveis e eu racho a cara de rir com ela. E ela vai ser interpretada por uma atriz brilhante também. Eu gostei muito desse romance, eu acho que o final eu chorei baldes. E apesar dele ter uma coisa que eu odeio, que é capítulos longos, porque eu tinha vontade de tacar esse livro na parede quando eu via que o capítulo tinha 40 páginas, quase alguns, ele me fez chorar e me pegou de surpresa, então todo livro que te faz chorar, ele merece ser favoritado, então foi 5 estrelas favoritado. Bom, gente, esses foram os últimos lidos do ano. Ainda eu acho que vai dar pra bater essa meta, 17 livros ainda tá relativamente de boa aí pros próximos meses, eu acho que eu dou conta da meta. Espero, no final do ano vocês vão saber, mas eu vou voltar com esse quadro pelo menos uma vez a cada 2 meses pra manter vocês atualizados e pra não ser um vídeo tão longo cada vez que eu for trazer. Me conta aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você já leu algum desses livros e tem a opinião diversa da minha pra gente trocar figurinhas e trocar opiniões também. E também me conta quais desses livros vocês querem uma resenha mais específica ou qual deles que eu citei aqui, tirando De Volta aos 15, que já tem vídeo aqui no canal, que vocês querem que eu traga uma comparação com o filme, tá bom? Então, o vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar muito like e me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela. Então, um grande beijo pra vocês, até a próxima semana e tchau!